Olá, olá, olá! No vídeo de hoje, bora conversar um pouquinho sobre produtividade em tempo de pandemia. Desde o ano passado, a gente está nessa realidade de pandemia e eu já venho conversando com vocês aqui sobre esse conceito de produtividade, sobre como produtividade é sobre aquilo que nós estamos fazendo, o nível de envolvimento e como que nós estamos usando os nossos recursos no momento que estamos fazendo alguma coisa, né? Então já tem um tempo que eu venho pregando aqui a palavra da produtividade, que não é sobre fazer mais coisas em menos tempo, e sim aproveitar o seu tempo com as coisas que são fundamentais. E nesse período de pandemia, desde o ano passado, a gente viu aí o nosso dia a dia mudar muito, né? As rotinas mudarem muito. Eu não sei se você se lembra, mas eu me lembro muito bem, lá no início da pandemia, muitas lives, aquelas chuvas de pessoas falando que agora seria o momento de ser produtivo, agora lá no início da pandemia, né? Que era o momento de ler os livros, ver os filmes, fazer os cursos, aprender aquela coisa nova, porque havia tempo agora, sem deslocamentos, menos interações sociais, menos eventos acontecendo, né? Para, de fato, aprender uma coisa nova, estudar uma coisa nova, ou ainda ver todos aqueles materiais que você gostaria de ver. Doce ilusão, né? Porque, na verdade, o que aconteceu é que a gente foi bombardeado de informações e de uma série de coisas novas que a própria mudança com a pandemia trouxe, né? Então, no nosso dia a dia, o que a gente pode ver é muitas pessoas entrando num fluxo de extrema sobrecarga, porque a casa, as demandas do dia a dia, elas geram muito trabalho, né? E com essa realidade de pandemia, muitas pessoas ficaram sem rede de ajuda, sem as escolas, sem os empregos. O que eu vejo muito são as pessoas que trazem aqui para mim, né, dentro do meu trabalho, os clientes, os alunos dos cursos, é como que essa sobrecarga em casa aumentou. Porque, na verdade, muitas empresas, instituições, organizações, órgãos públicos não tiveram esse momento de organizar os processos e o trabalho para que ele pudesse acontecer da maneira remota, da melhor forma possível. Então, muitas pessoas, hoje em dia, né, a gente vê aí matérias saindo no jornal falando do nível de estresse, do tanto que as pessoas estão de fato sobrecarregadas, mas ainda vemos algumas matérias falando que o problema é o home office, quando na verdade o que a gente precisa levar em consideração no topo dessa conversa é que o home office, ele sim é uma estratégia, o trabalho remoto, ele funciona sim super bem, mas estamos realizando um trabalho remoto em tempo de pandemia, onde muitas empresas, muitas organizações não tiveram como estruturar esse trabalho para que ele pudesse acontecer da melhor forma possível. Então, muitas pessoas começaram a trabalhar num fluxo desorganizado, com o WhatsApp ali apitando o tempo todo, no sábado, no domingo, sem esses limites, né, os intervalos em casa para o trabalho, porque quando você vai para um ambiente, quando você vai para um ambiente físico trabalhar e depois você sai do seu trabalho e volta para sua casa, esse momento de deslocamento até chegar na sua casa traz aí uma quebra no seu dia. E aí essas rotinas, elas ficam de maneira diferente quando você está fazendo tudo em casa. Sua academia é em casa, a escola é em casa, o trabalho é em casa, tudo é em casa, as relações estão todas acontecendo no mesmo ambiente. Então, essa complexidade para muitas pessoas trouxe muito mais volume, muito mais estresse. Então, aquela conversa que rolou ali no início da pandemia de é o tempo de ser mais produtivo, sim, tiveram algumas pessoas que conseguiram dedicar tempo a fazer o tal do curso, a ler mais livros, a fazer mais coisas, mas a grande verdade é que boa parte das pessoas não conseguiram entrar nesse fluxo. E eu coloco aqui como minha experiência mesmo nessa jogada é que eu fiz muito menos coisas. Porque a minha cabeça, diante, né, das transformações das coisas que eu vivenciei e dos meus processos em meio à pandemia, eu não consegui pegar aquelas coisas que estavam paradas, porque eu coloquei como objetivo abrir espaço. Porque tantas coisas novas estavam acontecendo, um momento novo histórico, como é que eu vou lidar com essa pandemia, com as pessoas longe, as relações, como é que essas relações vão acontecer. A minha experiência, por exemplo, foi que nos últimos anos, tentei organizar bem as minhas relações para elas acontecerem em essência do lado de fora da tela, e aí quando eu vi pandemia, pronto,
relações todas dentro da tela, e aí como é que eu vou entrar de novo nesse mundo e todas as questões que eu passei com as relações aqui dentro e o tempo de ficar online, e aí veio a separação, e aí como entrar com as relações de novo nesse ambiente online, entendeu? Então, pra mim, todas essas coisas trouxeram muitos aprendizados e mudanças também na forma que eu estava usando o meu tempo, né? Então, eu li menos livros nesse período de pandemia, eu vi menos filmes, eu estudei muito menos, eu usei muito menos o meu tempo para ser produtiva. Né? Nessa lógica, eu usei muito mais o meu tempo para momentos contemplativos, para entender os meus sentimentos. Eu passei muito mais tempo sentindo do que produzindo. E isso pra mim fez uma grande diferença, porque eu vi, né, muito menos livros, muito menos coisas consumidas, mas ao mesmo tempo eu me sinto mais tranquila, porque eu mudei a chave, né, nas minhas rotinas para fazer coisas que me trouxessem mais em contato comigo mesma e com as minhas relações mais próximas, né? Isso foi uma escolha. Então, produtividade em tempo de pandemia, pelo menos para mim, ou pelo menos o conceito que eu gosto de trazer para a galera na jornada de organização, é que produtividade é sobre o que importa. Produtividade é a gente usar o nosso tempo, direcionar o nosso tempo para as coisas que são importantes. E nesse momento, mais do que nunca, o que é importante? É a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa saúde relacional, a nossa saúde espiritual. E olhando sim para todos esses lugares, percebemos que podemos direcionar de energia para eles e nos sentir, né, mais tranquilos, mais em paz e tal. Então eu fico muito mais em paz podendo descansar e diminuindo o meu fluxo do que me enchendo de coisa para fazer e curso e aprendendo outras coisas. O que eu gosto no período agora de pandemia de fazer é que eu paro de vez em quando, vou ouvir música, vou treinar algum instrumento, sabe? Eu vou fazer alguma coisa assim que me tire desse fluxo de informações e muitas vezes acompanhando as notícias, a gente, principalmente aqui no Brasil, né, a gente vê muitas coisas que tiram a gente daquele estado de paz. Não tô falando para ficar alienado, não ver notícia, de se desconectar de tudo, não é isso. A ideia aqui é entender o que é importante para você se manter informado, o que é importante para você manter a sua saúde, e eu acho que muito disso é criar limites. Tá? Então, rotina em pandemia. Leve em consideração que, sim, estamos num trabalho remoto, sim, muitas pessoas estão saindo ainda e correndo riscos, né, no dia a dia por conta do que está acontecendo no nosso país, né? Então, produtividade em tempo de pandemia é levar em consideração aquilo que vai trazer uma maior contribuição, que vai gerar valor no seu dia a dia. Nesse caso agora é saúde, são os limites do dia a dia, são as conversas, as comunicações, as trocas que a gente tem, os novos acordos que a gente faz. Então não se preocupe se você está fazendo menos. Se preocupe se as coisas que você está fazendo no seu dia a dia estão te deixando nesse nível de satisfação. Porque se você termina um dia cansado, estressado, com muita coisa na cabeça, por mais que você tenha feito muitas coisas, talvez você não se sinta produtivo. O contrário, ele pode acontecer, é você fazer poucas coisas, mas se envolvendo com aquilo, tendo um estado de presença forte e se sentir produtivo ao final do dia. Então esse vídeo é mais para deixar como um recado mesmo que sim, estamos num período de pandemia, a produtividade ela será diferente, vamos respeitar aí os processos, fazer menos muitas vezes é um caminho. A gente está vendo em diversos outros países um movimento de trabalhar menos dias. Eu já falo disso daqui há algum tempo, né, com o fluxo de trabalho de 4 dias na semana. A gente viu isso na Nova Zelândia. Quando a Microsoft adotou os 4 dias de trabalho por semana, lá no Japão a produtividade aumentou 40%. Na Espanha, semana passada, já trouxeram novas notícias falando também da diminuição da carga horária. Então, nesse cenário, e vai ficando cada vez mais claro o lugar do trabalhar menos. A gente vive uma cultura muito acelerada, o Brasil tem uma cultura muito desorganizada, existe sim as nossas responsabilidades individuais, existem sim as questões de gestão e existem muitos problemas aí que são muito maiores na estrutura mesmo do nosso país. Então, quando a gente pensa na nossa organização, a gente tem que olhar com esse critério. Tá? O que é com a gente, o que são as nossas responsabilidades, os nossos limites, entender também que existe uma série de coisas que é da chefia, que é do órgão, que é da empresa. Tem uma questão de cultura muito forte em algumas empresas que levam para uma comunicação mais desorganizada, mais imediatista, enfim.
Produtividade é sobre fazer o que importa e sobre o seu nível de presença e como você está utilizando seus recursos no momento que você está fazendo o que você está fazendo. E em pandemia, prioridade é saúde e também o quanto que você se sente satisfeito ao terminar o dia. Então fica de olho nisso. Tá? Fica de olho nisso e lembra que estamos em pandemia e tá tudo bem parar, procrastinar, porque você precisa, de fato, viver o que você está vivendo e nesse momento é o que nós estamos vivendo. Então seja compassivo com o seu processo. É isso. Se você ainda não assina aqui o canal, tá esperando o quê? Vem cá, assina para você ficar por dentro quando rolar vídeos novos por aqui. Um beijo e até o próximo.